A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que você esteja aí com saúde, que você esteja aí com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz luz à nossa vida. Aquilo que se encontra ali, olha, sem saída, aquilo que se encontra sem ter como resolver, a palavra de Deus vem e nos dá uma direção. Mas para isso a gente precisa estar com o nosso coração aberto para podermos receber aquilo que Deus tem a nos dizer. Amém? Então, nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos ouvir a santa palavra do Senhor, vamos meditar nela e com certeza Deus vai falar conosco, vai trabalhar no nosso coração e na nossa causa. Amém? Glórias a Deus. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e também todas as noites com a Meditação da Noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Amém? Eu conto com o seu compartilhamento, eu conto com o seu like, com o seu comentário, para nos ajudar aqui no engajamento, no crescimento do nosso canal, e tudo é para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje então eu trago uma palavra maravilhosa que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 ao 17. O título é Uma lição de humildade. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você a fazer uma oração comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Peço-te também, Pai, que visite cada um dos irmãos que se encontram aí do outro lado, que o Senhor derrame sobre suas vidas bênçãos em abundância, Pai. Que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-a conforme a sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor continue guardando a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria no coração que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Hoje, então, com essa lição de humildade. Quando a gente fala de lição, nos remete, ao tempo em que estudávamos, ou de repente você ainda estuda, onde ali a gente recebia um ensinamento, dos professores, e depois nós tínhamos o quê? Que colocar esse ensinamento em prática, através dos exercícios, através também das provas bimestrais ou trimestrais, mas éramos testados acerca daquele ensinamento. O ensinamento, ele não vinha, e ficava ali de uma forma solta, sem saber se o aluno entendeu ou não entendeu. O aluno tinha que mostrar para o professor, se verdadeiramente, ou tem, que mostrar ao professor se verdadeiramente ele entendeu o que foi ensinado, não é verdade? Então, meus irmãos, Jesus não é diferente, ele é o mestre dos mestres, glórias a Deus. Então, aquilo que ele ensinou, que ele ensinava ali aos seus discípulos, ele também provava, ele colocava em prova para ver se verdadeiramente eles tinham entendido e se eles iriam praticar. Da mesma forma é na minha vida e na sua. Aquilo que ele nos ensina no dia a dia, da leitura da palavra, da meditação da palavra,
Ele quer ver se a gente coloca em prática mesmo. Muitas vezes passamos por provas, não é verdade? Na nossa vida. Aliás, sempre passamos por provas. Elas vêm e elas vão. Aleluias! Assim como são as provas na escola, né? Elas vêm ali no fechamento do bimestre e depois dá aquele alívio e depois chega novamente o tempo das provas. E a nossa vida não é diferente com Deus. As provas vêm para o Senhor ver se a gente entendeu o que Ele nos ensinou e elas vão, né? Dar aquele alívio, a gente respira, toma fôlego e daqui a pouco elas voltam para o Senhor continuar nos testando, nos provando. E aqui o Senhor deu um ensinamento ali aos seus discípulos, onde ele lavou os pés dos discípulos. Num dado momento aqui, Pedro falou, olha, no versículo 8, ele disse assim: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quer dizer, se a gente fizer, né, trazer assim para a nossa vida, a gente pode dizer, se a gente não for lavado, não se deixar lavar por Jesus, através da palavra dele, a gente então não pode ter parte com ele. Aqui Jesus respondeu para Pedro, respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro então lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Né? Ele entendeu que ele precisava deixar Jesus dar aquele exemplo. Né? E aí, meus irmãos, Jesus então, olha, depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha só, irmãos, quer dizer, tudo aquilo que Jesus ensinou, que ele ensina na sua palavra, nós devemos replicar, nós devemos colocar em prática. Aqui nós estamos tendo um exemplo de humildade. Né? Então é uma lição que eu e você precisa aprender, né? Porque nós passaremos por alguma prova, por algum teste de Jesus para ver se a gente aprendeu essa lição. Então, meus irmãos, nenhum de nós pode querer ser maior que o mestre. Aquilo que o Senhor nos ensina, nós temos que colocar em prática. Aqui ele está nos ensinando a sermos humildes. Então nós devemos o quê? Aprender e colocar em prática. Nunca querendo ser melhor que ninguém. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade, um dia novo que nasce, uma página limpa da nossa vida. Então, olha, vamos colocar em prática, né, essa lição de humildade e não vamos querer ser melhor que ninguém, melhores que ninguém, né? Quando alguém está ali, olha, de repente trabalhando juntamente conosco, não vamos querer ser maior que ele. Ao contrário, vamos ajudar aquela pessoa, né? Vamos demonstrar que a gente não sabe nada, que a gente depende dele também, que nós dependemos uns dos outros em todo tempo, seja no ônibus, seja no Uber, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na vizinhança, nós dependemos uns dos outros. Então, olha, vamos pegar esse exemplo de humildade de Jesus aqui, quando ele diz aqui, olha, ora, versículo 14, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluias! Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, que nós recebamos essa palavra da parte de Deus, né, para o nosso coração nessa manhã e vamos então ficar atento, porque com certeza, né, o Senhor vai permitir vir algum teste para nós e que nós sejamos aprovados nesse teste de humildade. Amém? Glórias a Deus por tudo. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Lavar os Pés e a Louça.
Carlos, Jane e o filho João tomaram café da manhã num restaurante no 50º aniversário de casamento. Naquele dia, o restaurante estava com falta de pessoal. Apenas um gerente, a cozinheira e uma jovem sendo recepcionista, garçonete e atendente. Ao terminarem, Carlos virou-se para a esposa e o filho e disse: Vocês têm algum compromisso para as próximas horas? Não tinham. Com a permissão do gerente, o casal lavou a louça do restaurante enquanto João limpava as mesas sujas. De acordo com o rapaz, o que aconteceu naquele local não era incomum. Seus pais sempre tiveram Jesus como exemplo e ele não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Ao lermos sobre a última refeição de Cristo com seus discípulos, percebemos que naquela noite o Mestre lhes ensinou o princípio de servir humildemente, lavando os pés sujos deles. Se Jesus estava disposto a fazer o humilde trabalho de lavar os pés de 12 homens, eles deveriam também servir aos outros com alegria. Cada serviço em que trabalhamos pode ser diferente, mas algo não muda: a grande alegria em servir. O propósito por trás dos atos de serviço não é louvar aqueles que os executam, mas servir aos outros com amor, ao mesmo tempo em que se dirige todo o louvor ao nosso humilde e abnegado Deus. Amém? Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família. Até hoje à noite, se Deus assim permitir. E por favor, não deixe de deixar aí o seu comentário. Aleluias, né? Eu quero ver se você assistiu até o final, hein? Deixa aí. Estou até o final, missionária. Glórias a Deus. E o Senhor vai lhe retribuir em dobro, em nome de Jesus. Até lá, até hoje à noite, se Deus quiser.